Curso de Java, aula 28. Continuando o web server, vamos dar agora os headers HTTP detalhados. Vamos aprender a tirar todos e a separar os seus parâmetros. Já executamos aqui a versão 4 e vamos mostrar para vocês as seções. Primeiro, a primeira linha de requisição, depois que eu peguei o listen na porta, mandei imprimir o cliente também para vocês verem. Peguei os métodos na primeira linha de header. Da segunda em diante, está aqui. Vou dar isso tudo separadinho, coloridinho para vocês. E aqui no final, os headers colocando naquela estrutura, separados, lidos ali no programa, eu vou mostrar como. E aqui a requisição naquela estrutura lá, tipo record. A próxima aqui é do favicon.aico, que sempre vem. Então, vamos detalhar. Agora o programa está se profissionalizando, nós vamos ter que utilizar o Java com intensidade, mas ainda sem complicar demais a cabeça de você. Toda constante para ele é um private static final. A área de variáveis ela fica sempre no mesmo lugar. Já prepara aqui a constante de porta e para me referir ao ASCII II, eu pego standard char sets ASCII II. Vou colocar aqui, ó. Trocar. Agora fica bem mais fácil de trocar, ao invés de trocar em todos os locais do fonte, eu troco aqui. Bem, e para que eu possa usar esse standard char7, eu tenho que importar o Java NIO char7. Aí depois eu faço o trecho, vou marcar o conteúdo. Vocês, ó, vejam dessa chave azul até a parte estática do nosso código. Então, instanciei o socket, só que agora com parâmetro port. Agora nós podemos definir em um lugar, ó, e ele valer para todos. Faço uma visualização, né, uma checagem ali na console, colocando listen on port. Esses caracteres esquisitos aqui é para dar cor. Eu vou jogar agora no console do Windows Terminal. Vocês verem as cores e ficar tudo mais claro. Então, ele fica daqui até aqui, ouvindo. Ele tenta dar um accept dele. Então, colocamos aqui a conexão. Se ele conseguir conectar, imprimimos aqui em cliente, né? Mostramos. E fazemos o read request. Detalhar abaixo. Depois, eu mando mostrar toda a requisição. Aquele resultado que vocês viram. E aqui, nesse bloco try aqui, ele envia já para o navegador, para a conexão cliente, a resposta. Bem, após o accept, eu mostrei para vocês que eu chamava essa função aqui, read request. Agora vamos vê-la em detalhes. Primeiramente, verificar o escopo dela. É grande, o código vem crescendo aí. Então, vamos explicar as partes. Eu uso para a leitura do conteúdo do socket, tá? Aqui está a conexão. Eu uso o get input string. E sobre ele eu faço um buffered header, como já expliquei em aulas anteriores. E aí eu posso fazer um readline. Readline é um dos métodos do buffered header. Aí eu preparo as variáveis para método, pet e protocolo e pego a primeira linha. Eu fiz um readline só, fora de loop. Então, eu li a primeira linha. Dou um split dos espaços. E aí, antes do primeiro espaço, eu tenho o método get. O pet, aqui no caso, é barra, porque eu não dei caminho nenhum lá, só dei até a porta. E o terceiro parâmetro é protocolo. Então, vem get, espaço barra, espaço HTTP 1.1, correto? E mando mostrar na tela. Agora eu já vou mostrar na parte colorida aqui, ó. Certo? São esses três aqui, ó. Essas três linhas aqui. A separação deles. Só que o read request faz mais coisa. Então,
eu dou um read headers, tá? Vai ler os headers para mim. E no final vai voltar aquela estrutura HTTP REC. Então vamos ver agora read headers, que faz uma leitura na base de map string list string. Eu dei um readline sobre buffered header e li a primeira parte. Depois eu vou ler os demais parâmetros. Eu tiro a primeira linha porque ela tem um formato diferente das demais, em que existe 2 pontos de separação, um nome e 2 pontos e o valor do parâmetro. Então, para cada linha agora lida, ó, eu faço o teste de nulo e faço o teste de vazio, porque ele pode ter um newline e estar vazio. E a última linha não tem newline, a linha fica sendo nula. O parâmetro lido vai ser um array com uma divisão, um split, porque vem o nome do parâmetro, 2 pontos e o seu valor. Então, veja, ó, o índice 0 é a chave e o índice 1 é o seu valor. E aí eu vou alimentando a estrutura headers para botar na saída record aqui, ó. Então, eu faço esse compute if absent, ou seja, eu faço a operação se ainda não houver a chave desse valor. É como um dict do app Inventor ou dict de outras linguagens aí que vocês estão acostumados. Bem, e aí o que eu faço? Eu coloco a chave e como seu valor eu boto o que foi lido no array list, né? Dou nele um add do value, tá certo? Então esse espaço aqui vai ser ocupado pelo value. E depois faço um monitoramento dando chave 2 pontos, qualquer chave, tracinho e o seu valor que vocês vão ver lá na tela. Em seguida, eu incremento a linha. Então, isso vai vir depois de read headers e está aqui, ó, antes do título, request, entre cliente e requisição. Então, vamos ver o produto aqui no colorido. Vejam, esses são os produtos, ó, chave e o seu valor. Aqui eu coloquei fazendo o negativo disso, ou seja, tirei o preto do fundo para vocês verem. Ó. Então, monitoramento com o System Print, né? Chave 2 pontos. Aí, ó, falou host, tem localhost e o número da porta. Connection tem seu tipo, keep alive. Accept encoding, tá? Tem gzip, deflate, etc. Quais linguagens ele pode aceitar? Ao final dessa função, vocês vão ver a saída aqui, ó, da requisição. Estão vendo? A estrutura HTTP REC. Todinha aqui, ó, veja no final. Body null. Nós ainda não temos o body. Aliás, vamos explicar a respeito dele. E temos aqui, ó, o método, o pet e os headers dentro de uma superestrutura até aqui. E mostrando colorido, temos aqui, ó, headers separados, a requisição e ainda, como cortesia, aumentei aqui para vocês verem com bastante nitidez. O que tem nos headers? E headers foi para dentro da requisição, aquele recorde do tipo HTTP REC. Positivo? Então, tudo completo, tudo lido. Agora nós temos que definir nossas direções aqui para esse web server. O nosso motivo ao mostrar o web server é vocês reconhecerem todos os aspectos do protocolo HTTP. A gente obter a resposta é o mais importante de tudo. Se a gente não entendesse nada do protocolo, pelo menos se ele mandar a resposta do navegador, tudo bem. E aqui nós temos um comportamento, nós simulamos, nós forçamos essa primeira resposta. Para sempre ter uma resposta,
e a gente vê alguma coisa funcionando. Vocês viram aqui, ó, a gente preparando o body. Só que na vida real não vai ser isso não. Se eu der um endereço, ele procura a raiz, então está na configuração do web server, qual que é a raiz para uma determinada porta, para um determinado caminho e tal. Para um determinado caminho, sempre ele tem que se referir ao index HTML. Aqui nós não temos .html. Então, ele fica em loop. Tá? Estão vendo ali? O temporizador fica rodando do navegador, porque ele não tem nada para apresentar. Tá? Vejamos qual foi a última resposta aqui. Para a gente ver na interrupção, o que acontece? A gente dá o X de interrupção, pronto, e vê o que acontece. Não houve resposta nenhuma. Essas aqui são as respostas anteriores. É preciso que a gente faça ele procurar no default, aqui em cima no código, que ele procure para um endereço default a página index.html, ou index.php, ou index.asp, ou index.jsp, e assim por diante. A resposta não é forçada. Não somos nós que colocamos a resposta para ele, não. Aqui nós colocamos para pura ilustração. Esse body aqui vai ser lido de um file string. Então, não vai ser dessa forma que está aqui. Deu para vocês entenderem? Um web server funciona assim. Qualquer caminho sem um nome de um conteúdo, ele vai procurar o quê? É aquele conteúdo. Então, vamos analisar aquele programador iludido. Ele pega e acrescenta um index.html aqui na raiz do código Java que ele está. Ele vai fazer tudo sozinho para mim. É isso que ele imagina. Aí ele põe o endereço lá, index.html, e acha que o servidor, sem as características ainda, vai achar. Não, tudo bem. Ele vem a requisição aqui, ó, executar agora, é esse index.html aí. E, veja, ele deu o get, deu o barra index.html, botou o protocolo, deu as respostas aqui, mas é o seguinte, e depois o favicon, só que no navegador continua a nossa resposta. Não é mágico. Agora nós vamos mandar ler o quê? O PET. Nós é que vamos ler o PET. Vamos lá, vamos procurar o arquivo aqui no diretório raiz, tá? Esse é o default dele, a não ser que a gente altere por parâmetros, vamos fazer isso no futuro. Eu espero não complicar demais esse web server aqui, porque, como eu disse, a finalidade é vocês compreenderem o protocolo HTTP, ver o funcionamento, ver os headers dele, para vocês saberem com que vocês estão mexendo. Então, nós é que teremos que fazer essa leitura e faremos isso na próxima aula. Então, não percam. Bem, e vocês veem muitos códigos aí de web server no YouTube em que eles tentam a todo custo ler o corpo, aqui além de ler a requisição, tá? Fazer o read request aqui, eles também tentam ler o corpo e já colocar naquela estrutura aqui, ó, o HTTP REC. Ela vem aqui, ó, lá na frente, você tem o body na saída. Você tem o body na forma de bytes. Vejam, o correto para fazer o HTTP server funcionar é com thread. Então, vamos ver se nós chegaremos a esse nível. Então, você dispara ele com thread. As requisições são devolvidas desta forma. E aqui, você não tem a garantia, porque o tempo é muito curto entre o read request, tá? E o envio aqui, ó, do response para o navegador. Você não sabe
se ele recebeu todo o corpo, o navegador. Uma coisa é certa, ele vai receber a requisição completa, porque está no protocolo TCP/IP, mas o corpo vai em pedaços, ele pode ser enorme, pode ser uma página de 2 mega, 4 mega, cheio de tabelas de municípios e tal, para a pessoa escolher. Então, você não tem a garantia de que lá terminou. Então, só com o modelo de threads é que você tem essa garantia. E ainda se colocam, às vezes, ajustes, tempos de espera, para você ter certeza. Então, não entrem na aventura aqui de tentar ler o body, até porque o body de uma página, né, nós vamos fazer na próxima aula, é recebido no arquivo que você consegue tirar o PET. Então, no momento em que você lê a requisição, pelo parâmetro PET, você já tem o corpo, que é a string do file, tá? O file string do arquivo que foi lido, tá bom? Então, não entrem aí nessa aventura e o modelo correto para se fazer o web server é um modelo de thread. Vamos ver se vamos conseguir chegar neste ponto. Bem, eu espero que essa aula 28 tenha sido bem proveitosa para vocês. Não percam as próximas, porque aí nós vamos partir para a leitura de arquivos, tá? Fazer o web server como ele deve ser. E também utilizar o default de index. E no futuro fazer as configurações para dizer qual que é o tipo de página index dele. Se é index.php, index.html, o que for. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula 28.